Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa Eleições 247, eleições de 2022, ano importante desse processo eleitoral. Nós já fizemos aqui uma série de entrevistas exibidas aqui todo sábado pela manhã, tratamos sobre militares, urnas, saúde, educação, saúde não, aliás, saúde é exatamente este primeiro programa que eu faço abordagem sobre saúde. Educação, mulher, participação da população negra, né, as candidaturas negras, e esse é o primeiro programa, reforço aqui, que a gente vai abordar a saúde. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um dos mais importantes colaboradores que a gente tem aqui na TV 247, trata sempre quando a gente precisa de uma luz para a questão da saúde, principalmente no período da pandemia, foram fundamentais. Eu vou embarcar aqui o doutor Arruda Bastos, que é médico, oncologista, sanitarista, gestor em saúde, é professor universitário, mestre em educação na saúde, né? Foi secretário de saúde também do estado do Ceará, presidente do Conselho Estadual de Saúde também desse estado e vice-presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É fundador e membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Também é autor de diversas obras, né, literárias, aí, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Vou embarcá-lo aqui na nossa conversa, já agradecendo a sua participação, doutora Arruda Bastos. Tudo bem? Muito obrigada. Eu que agradeço, Daiane. Quero mandar aqui um abração para você, para a TV 247, para toda a comunidade que, a partir agora desses seus programas, tem discutido diversos temas importantes. E nós não podemos, nesse momento de pré-campanha e até mesmo durante a campanha, deixar de abordar temas vitais para a nossa população, principalmente agora, depois desse governo que está aí, que desestruturou praticamente todas as áreas. Na área de saúde, nós vamos ver durante o programa a importância que é a reestruturação da saúde depois desse governo Bolsonaro. Vamos praticamente remontar o Ministério da Saúde. Nós vamos retomar as políticas desenvolvidas desde a década de 70, ainda com Sérgio Aroca, ainda durante a reforma sanitária, ainda na luta contra a ditadura. Nós retrocedemos durante todo esse tempo. Eu vou trazer para você alguns dados aqui que são assustadores, porque nós estamos observando, inclusive, de redução nos índice de vacinação, retorno de diversas doenças, queda da mortalidade, quer dizer, crescimento da mortalidade infantil, crescimento da mortalidade materna, redução da expectativa de vida a nascer, quer dizer, nós vimos desde a criação do SUS numa linha constante de melhora da saúde da população. Alguns governos avançavam mais, outros avançavam menos, mas retrocesso não. Retrocesso que acontece foi exatamente o que está acontecendo, foi depois do golpe contra a presidente Dilma. Isso nós temos que falar, não é só o governo Bolsonaro, o governo Temer também desestruturou o Ministério da Saúde, transformou o Ministério da Saúde em um balcão de negócios para operadoras de plano de saúde, para a medicina privada e para tudo que foi visto, inclusive durante a CPI da pandemia, que se voltou a falar no ministro Ricardo Barros. Então, nós vamos ter a oportunidade de falar muito desse desmonte da saúde. Então, o governo agora, o trabalho agora que tem que se fazer em termos de estruturar, vai desde quase uma refundação da saúde pública no Brasil. O tamanho do desafio, por isso que eu convidei aqui a doutora Arruda Bastos, porque ele tem essa visão, além de um bom comunicador, é médico, mas é um bom comunicador, né? E a gente precisa ter clareza dessa situação. O ex-presidente Lula tem falado nos atos, recentemente, nesses atos de pré-campanha, que ele sabe que o tamanho do desafio é muito grande, porque muita coisa foi destruída e muito do que o doutora Arruda Bastos traz aqui de informação preliminar da nossa conversa aqui é nessa direção. A saúde não é diferente, né, doutora? Agora, começando aqui, primeiro, essa questão do SUS, né? A gente passou por um período da pandemia, um período que foi muito difícil, e todos os especialistas, inclusive o senhor que participaram aqui do 247 nas entrevistas, destacaram que se não fosse o SUS, a pandemia, o impacto da pandemia no país, que já foi muito grande, né? Mais de quase 600 mil vidas perdidas, fora toda essa situação que a gente tem de sequelas
da doença, que exige também um tratamento, exige também o recurso do SUS para que isso seja atendido. Ainda se não tivesse essa estrutura, o efeito seria muito maior. Queria que o senhor começasse com a nossa conversa falando da importância dessa estrutura universal de atendimento à saúde, de sistema público de saúde, e por que ela é tão diferenciada em todos os países do mundo. Eu conversei aqui recentemente no Estado de Direito com o Pietro Alarcón, que é um advogado que atua no Brasil, mas é colombiano, e ele disse: o desafio do Gustavo Petro na Colômbia, né, é construir um sistema único de saúde como o do Brasil. Então, ele serve de exemplo para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde como o nosso, mas ainda é tão alvejado, né, tão atacado, né? Por que isso incomoda tanto na sua avaliação? Olha, incomoda muito porque sempre a saúde foi utilizada pelo capital, sempre a saúde foi utilizada pelos grandes empresários, pelos grandes capitalistas, pelo capitalismo selvagem. Nunca, se não fosse a Constituinte de 88, se não fosse as conferências anteriores de saúde, se não fosse o movimento da reforma sanitária, se não fosse toda essa onda na época contra a ditadura, o SUS não teria emplacado. O SUS ainda sai um pouco capenga, porque naquela época já existia o Centrão. Em 1988 já existia o Centrão. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu sou um médico formado há 43 anos. Consequentemente, eu vivi na época da ditadura como estudante, vivi um período sem o SUS e um período depois do SUS. Período de 79 até 88, eu terminei em 79, não tinha o SUS. E depois chegou o SUS. Então sempre teve. O Centrão foi que não permitiu na época que o SUS fosse mais avançado do que ele realmente chegou a ser. O SUS poderia ser bem melhor ainda, se nós tivéssemos tido uma clareza de um sistema realmente único de saúde. Hoje o SUS compete com a iniciativa privada também. E por incrível que pareça, se nós formos fazer as contas, se investe mais na medicina suplementar do que na medicina pública universal. Né? Então, isso foi uma das, vamos dizer, das grandes lutas que nós tivemos nessa época da Constituinte de 88, mas era possível de se realizar naquela época. Então, isso tem que avançar. Eu escutei também o presidente Lula fazendo assim um meia-culpa, que poderia ter feito mais pelo SUS. Eu também vi o presidente Lula dizendo isso. E ele reconhece que poderia ter feito mais. Como a presidente Dilma podia ter avançado mais. Os governos progressistas poderiam ter feito um pouco mais pelo SUS. Podiam ter, inclusive, de forma institucional, impedido que outros governos fizessem o que vieram a fazer agora, como eu falei, do Temer e agora durante esse governo Bolsonaro. Então, por que o SUS é importante? Porque o SUS, além dos seus princípios, que são os princípios dogmáticos, da equidade, da universalidade, né, e tudo mais, tem os princípios que são organizativos, a descentralização da saúde, da gestão da saúde. O SUS ele tem que ser descentralizado, ele tem que estar perto do cidadão. O controle social, quem quer que exista controle social? Então, nós temos no SUS o controle social do SUS, temos o Conselho Nacional de Saúde, temos conselhos estaduais, temos conselhos municipais de saúde, temos os conselhos municipais e temos os conselhos também locais em cada unidade de saúde, mais os regionais. Então, existe todo um arcabouço. Existem as instâncias de pactuação do SUS, a CIB, a CIT, a CIR, aqueles profissionais de saúde podem estar entendendo. Para quem não entende, tudo no SUS é pactuado. O que esse governo fez e o governo Temer, o que eles fizeram, foi exatamente desestruturar todo esse sistema de pactuação, toda a relação federativa. Eles transformaram o federalismo solidário, que é o que o SUS é o que o SUS propaga, para um federalismo de confronto. Então, acabou o relacionamento com o CONAS. Você citou o CONAS, eu fui muito tempo do CONAS, fui vice-presidente do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. Mas, além do CONAS, tem o CONASEMES, que é o Conselho Nacional que envolve os secretários municipais de saúde. Isso, nacionalmente. Nos estados, nós temos os COSEMES, nós temos outras instâncias também.
Isso tudo foi destruído agora nessa pandemia, tá certo? E aí eu digo Mandetta também, eu cito aqui nominalmente o Ricardo Barros, o Mandetta, o Nelson Teich passou pouco tempo, o Pazuello e o ministro Queiroga. Todos eles, no seu tempo, desestruturaram todas as instâncias de pactuação do SUS. Daí o SUS deu a resposta? Deu, porque mesmo com todo esse trabalho contra a saúde pública estava tão enraizada nos municípios, nos estados, descentralizada, que o governo federal, por si só, ele acabou com o seu poder de regulação. Então, nós temos que retomar a coordenação nacional da saúde. O Ministério da Saúde tem que ser o coordenador, o formulador das políticas de saúde no Brasil. E isso foi destruído realmente pela retirada de técnicos competentes e, no seu lugar, colocando capachos militares ou pessoas não comprometidas, que não têm um conhecimento, nada disso. Então, o SUS, ele funcionou porque ele era regionalizado, ele é regionalizado, ele é descentralizado, e mesmo existindo um governo ineficiente, como foi esse governo atual, os estados e os municípios deram conta das campanhas de vacinação, deram conta de ampliar seus leitos de UTI, deram conta de atender melhor a população. Então, por isso é que os outros países, quando olham para o Brasil, ficam assustados, né? Porque eles não têm isso, né? Nos Estados Unidos, nós tínhamos, no auge da pandemia, o que é que acontecia? As pessoas morrendo em casa porque não podiam ir para o hospital, porque não tinham como pagar a conta depois. Os familiares, não vamos para o hospital, não, porque como é que nós vamos pagar? É seguro-saúde, nós não temos. Como é que nós vamos pagar essa conta? É melhor ficar em casa aqui rezando para ver se melhora. E muitos faleceram. Em Nova York, então, foi uma calamidade, porque as pessoas não tinham como ir ao Sistema Único de Saúde. Então, o SUS deu o exemplo. Então, nós temos que aproveitar esse exemplo para exatamente avançar. Esse governo agora, o governo Lula, todo esse projeto que se pronuncia tem que ser para avançar o SUS. Nós temos que ter um SUS, este que nós ajudamos a construir, o que foi semi-destruído pelo governo Bolsonaro e pelo governo Temer, mais um SUS novo, principalmente em áreas que nós já descobrimos que são vitais. E descobrimos o que mais? Não tem dinheiro para a saúde, isso é uma falácia, é uma mentira. Como é que não tem dinheiro para a saúde? Chegou a pandemia, apareceu dinheiro de tudo que é lugar, compraram respiradores, montaram hospitais de campanha, montaram não sei o quê, e não tem dinheiro para a saúde. Nós temos que diminuir e acabar o subfinanciamento da saúde. Acabar logo com essa emenda constitucional 95 do teto de gastos. Esse teto de gastos para a saúde não pode existir. Ele não pode existir. Como você vai ter um teto de gastos com uma mudança grande em termos de envelhecimento da população, aumento da violência social, empobrecimento da população, o retorno de doenças que estavam ou com poucos casos, ou então totalmente erradicadas, nós temos que ter agora uma grande injeção de recursos financeiros, exatamente para poder reconstruir. Uma coisa que você disse no início, e que isso eu tenho colocado em todas as falas, entrevistas e palestras que eu tenho participado. Nós estamos agora no problema grave, que é a sequela da Covid. Nós temos muitas pessoas, um grupo enorme de pessoas que não tiveram atendimento médico neste período. Pessoas que, pelo isolamento que era necessário, não tiveram a sua atenção. Pessoas que tinham sua operadora de plano de saúde deixaram de ter por falta de condições de emprego e de condições financeiras. Pessoas que realizam seus exames preventivos e deixaram de realizar. Então, tem que existir medidas emergenciais. Existem medidas que são de reestruturação? Existe. Essas devem ser implementadas de imediato. Mas medidas emergenciais devem ser tomadas imediatamente com relação às doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, é o infarto, é o AVC, é o tratamento da hipertensão, doenças crônicas como diabetes, como câncer. Nós estamos tendo, devido a esse período, um grande número de pacientes com essas doenças,
agravando, apresentando episódios agudos, então nós temos que enfrentar este problema. Então, numa proposta de governo, nós temos que ter medidas que são emergenciais e medidas que são de reestruturação do que foi desestruturado e medidas permanentes de financiamento do Sistema Único de Saúde. Perfeito, muito bom. Doutora Arruda, dentro desse aspecto, o senhor nos trouxe ali um leque de ganchos que a gente podia trazer aqui. Antes disso, eu acabei abrindo aqui, não saudando os nossos internautas de forma adequada, eu coloquei aqui embaixo nosso link na tela, para você que ainda não se tornou membro, então, brasil247.com/apoio, lá tem todos os perfis aqui de assinatura para você fortalecer e contribuir aqui com a TV 247, mas você, dando o seu like aqui, já contribui bastante. Se você não puder financeiramente ajudar com a quantidade que puder, pode também aqui dar o like na nossa transmissão e se inscrever. Nós já estamos aí nos 900 mil inscritos, queremos chegar a 1 milhão e precisamos aí da sua ajuda, do seu apoio. Esse programa é gravado, nós estamos gravando aqui numa quarta-feira, quarta não, quinta-feira, eu já estou desacelerada aqui, quinta-feira, e a gente vai está exibindo esse programa aqui ao sábado, então vou saudando, dando um bom dia para você, agradecendo a sua participação. Doutora Arruda, a gente, nesse período, assistiu, ao longo desse governo Bolsonaro, e como o senhor destacou também, parte do governo Temer, uma tentativa, uma política de privatização, né? Muitos que saudaram o SUS nesse período da pandemia, durante muito tempo defenderam a privatização do Butantan, por exemplo, aqui em São Paulo. O governador de São Paulo defendia a privatização do Butantan, que foi fundamental para a produção de vacinas, de um modo rápido, célere, para que todo mundo tivesse com o seu bracinho devidamente vacinado. Essa política de privatização era atuada desde o golpe de 2016, defendida por esses que assumiram os governos ou que tomaram posse aí do governo através de outros mecanismos. A política, inclusive, do Ricardo Barros, que o senhor citou, foi justamente nesse sentido, de privatizar, da saúde não ser, como trata a Constituição e como regula a lei, né, a lei, se eu não me engano, 8080, que trata sobre a regulação aí dos deveres dos estados, municípios e da União, nessa regulação do sistema de saúde. Eles queriam era tirar isso da frente e dizer, olha, a saúde privatizada é melhor, porque aí o povo vai ter mais acesso, não vai ter problema com corrupção, tudo vai ser resolvido. Empurrar a saúde pública para o sistema privado deu demonstrações claras aqui no período da pandemia que ele não consegue sustentar a demanda, né? Como é que o senhor vê essa tentativa de privatização do setor da saúde? Isso sempre existe no governo realmente Temer, Ricardo Barros. Ele preconizava, inclusive, aqueles planos de saúde com cobertura mínima. Era plano de saúde popular. Era uma proposta do Ricardo Barros quando ele chegou. Ele também preconizava você retirar aqueles princípios que estão na Constituição. Princípio do SUS, universalidade, não deve existir universalidade, não deve existir equidade. Então, o Ricardo Barros foi um que avançou muito nisso e que foi seguido logo depois pelo Mandetta. O Mandetta é oriundo da iniciativa privada, da medicina suplementar. Então, o que é que existe nessa área? Primeiro, a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é dominada pelas operadoras de plano de saúde. Era uma agência que era exatamente para regular o mercado, né, para defender o usuário, mas se você for olhar as medidas que a Agência Nacional de Saúde ela determina, em termos de percentual de reajuste, em termos de uma série de outras coisas, ela é francamente favorável realmente à iniciativa privada, às operadoras de plano de saúde. As operadoras de plano de saúde devem milhões e milhões e milhões ao SUS. Isso é uma coisa que nós devemos enfrentar. Os planos de saúde têm uma dívida de mais de 3 bilhões de reais. 1.300 bilhões está judicializado. O quê? São hospitais do SUS que atendem os usuários de plano de saúde e é para ter um ressarcimento
desse atendimento e as operadoras de plano de saúde não realizam. E não realiza porque o governo é fraco, porque o governo não negocia, porque o governo não cobra, porque o governo não regulamenta isso. É uma área que o governo daqui para frente tem que regulamentar. Já participei de algumas discussões a respeito disso, já vi também fala de ex-ministros. Eu trabalhei com 4 ministros, eu trabalhei com o Humberto Costa, trabalhei com o Temporão, trabalhei com o Alexandre Padilha, trabalhei com o Chioro, ministros dos governos Lula e do governo Dilma. Trabalhei com esses ministros, né? E sei que eles têm essa preocupação. E isso cada vez mais foi afrouxando, e o que é certo é que esses recursos são dispendidos, são utilizados pela saúde pública e não são ressarcidos. Então, é um outro trabalho grande que tem que se fazer. Regulamentar e encontrar uma forma de que esse recurso retorne para os usuários do plano de saúde. E por que isso não vai para frente? Né? Porque é uma área que mexe com muito recurso, é uma área que tem muitos interesses. Inclusive, hoje, a medicina internacional, os capitalistas e as operadoras e os financiadores, inclusive dos Estados Unidos, da Europa, que praticamente dominam esse mercado no Brasil. Eu estou falando aqui do Ceará, nós tínhamos aqui dezenas de hospitais, eram hospitais muitos credenciados ao sistema de saúde, outros privados, atendendo operadores de plano de saúde, mas hospitais formados por médicos, por profissionais empresários da região. Esses grandes grupos, tanto do Brasil como grupos estrangeiros, adquiriram todos esses hospitais. Nós não temos mais nenhum hospital que você diga, este é um hospital que pertence a este estado ou mesmo ao Brasil. Então, eles observando essa possibilidade de ter mais lucro. Veio a pandemia, pegou também esse capitalista, que a pandemia veio para todos, e eles, então, foram surpreendidos, e o SUS cresceu, né? Cresceu em conceito, né? Porque muitas pessoas só observam o SUS naquela fila, que muitas vezes não anda, naquele acesso que você tem dificuldade. Mas muitas pessoas não verificam que o SUS são as campanhas de vacinação, o SUS são os órgãos transplantados no Brasil, o SUS são os pacientes que recebem seu coquetel para tratar o HIV, o SUS são aqueles procedimentos de urgência e emergência realizados pelas UPAs, o SUS é a atenção básica que realiza o pré-natal nos pequenos municípios, que mantém as equipes de saúde da família. Quer dizer, o SUS é tudo isso. O SUS é a água que é tratada, é a água que se coloca o flúor. O SUS é a prevenção, o SUS é a promoção da saúde. O SUS não é só assistência. O SUS são as grandes cirurgias complexas no Brasil que não são realizadas nos hospitais privados. Na maioria do Brasil, os grandes procedimentos, os grandes tratamentos, principalmente para câncer, radioterapia, quimioterapia, etc., na sua grande parte, são realizados pelo Brasil afora, pelo Sistema Único de Saúde. Então, agora ficou mais claro, só quem tem como enfrentar uma pandemia do porte da Covid-19 é um sistema estruturado como o Brasil. Nós só não tivemos uma atuação ainda melhor porque o Ministério da Saúde trabalhou contra, e é difícil o Ministério da Saúde, um presidente da Saúde trabalhando contra. Mas se nós estivéssemos na presidência da República, um presidente responsável, no Ministério da Saúde, um técnico responsável, nós teríamos tido, isso já está comprovado em diversos estudos realizados, menos da metade dos óbitos e muito menos da metade dos casos. Nós só não tivemos esse resultado exatamente por causa dessa falta de coordenação. Eu fui secretário de saúde aqui do Ceará quando chegou a pandemia do H1N1. Daí você deve estar lembrado disso. A H1N1 chegou no Brasil, chegou em vários países, a Organização Mundial da Saúde decretou que era uma pandemia. E nós aqui no Brasil, estruturadamente, tivemos poucos casos, estruturamos rapidamente a campanha de vacinação. Já com pouco tempo já estávamos vacinando a gripe com H1N1.
né? E até isso agora, com a campanha de gripe, uma campanha comum, o governo conseguiu desestruturar. Então, tem áreas que o governo vai ter que trabalhar, o novo governo vai ter que dar uma atenção especializada. Nas campanhas de vacinação, tá? Nós temos que ter um trabalho que é urgente. É urgente você retomar a cobertura vacinal das crianças. É urgente você retornar a cobertura vacinal dos idosos. É urgente você continuar, avançar na campanha de vacinação para doenças, tá certo? Que estavam já fora do Brasil, que estão voltando agora. Então, nós temos que ter uma campanha grande para reestruturar o sistema de vacinação. Apesar de tudo, nós estamos tendo uma cobertura razoável para a Covid-19. Se não fosse isso, essa nova onda teria ampliado ainda mais o número de óbitos, né? Então, isso está bem claro. Mas, mesmo assim, nas outras campanhas de vacinação das crianças, nós temos um grande índice de ausência dos pais, das mães, dos responsáveis, exatamente vacinando seus filhos. Isso aqui é um alerta que eu quero dar. E outro problema, além das doenças crônicas, também uma legião de crianças que vão ficar jovens e adultos não vacinados e expostos exatamente ao retorno de muitas doenças que podem ser, infelizmente, fatais. Exatamente. E, novamente, vai desembocar na saúde, novamente, no SUS, que vai ter que atender, enfim. As consequências são sempre numa ponta, né? Doutora Arruda, dentro desse aspecto que o senhor nos traz, o senhor foi gestor, né? Secretário de Estado no Ceará, secretário de Saúde. A gente tem assistido um aumento das chamadas gestões de saúde feitas por uma terceirizada, né? Nos estados tem tido vários nomes e tal, aqui em São Paulo também o aumento dessas operadoras e gestoras de saúde tem sido alvo de diversas operações, principalmente apontando irregularidades. Esse mecanismo foi um meio que se encontrou, supostamente essa era a justificativa, de ampliar o serviço, melhorar o serviço e agilizar o serviço, dando a essas operadoras de saúde uma verba X e ela era responsável por todo o sistema de saúde, tirando a responsabilidade do Estado diretamente pela operação, como se fosse uma prestadora, como se faz no transporte público. As empresas não são prestadoras, aliás, são prestadoras de serviço, mas não são do Estado. Elas recebem um valor a partir dos cofres públicos. E que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque esse mecanismo tem se demonstrado, como eu apontei aqui, alvo de diversas irregularidades e sendo também muito apadrinhadas por políticos que, com relação próximas a esses donos, acabam sendo também esses mesmos que apoiam a campanha, enfim, viram um ciclo vicioso da corrupção na saúde. O senhor acha que esse caminho ainda deve ser percorrido de outra forma ou, de fato, o Estado deve abolir esse tipo de gestão? Esse modelo aí está insustentável. Existem modelos atuais, e eu tenho colocado também nessas discussões, eu tenho participado de algumas discussões, tenho dado consultoria para alguns estados, para alguns municípios, não só aqui no Ceará, mas do Brasil todo. Eu defendo um modelo chamado Consórcio Público de Saúde. Eu lembro bem uma inauguração que eu era secretário, a presidente Dilma estava na presidência da República e era o Alexandre Padilha, o ministro. E ela veio aqui inaugurar, convite da Secretaria da Saúde do governador da época, governador Cid Gomes, ela veio inaugurar uma policlínica aqui na região metropolitana, no município de Pacajus. Pacajus é um município que dista 50 e poucos quilômetros aqui de Fortaleza, e nós dividimos o estado, na minha época, em consórcios públicos de saúde, tem tudo a ver com o SUS. Nós dividimos o estado em micro-regiões, cada micro-região para atender atenção especializada, para atender atenção odontológica especializada e médica, nós construímos policlínicas e centros de especialidades odontológicas. E a presidente Dilma veio e visitando o equipamento, conversando comigo, conversando com o governador, conversando com o ministro Alexandre Padilha, ela chegou e disse assim: Arruda, esse aqui é o SUS que dá certo. É o SUS financiado, é o SUS com equipamento de ponta, é o SUS com profissional bem remunerado e dentro tudo da legislação trabalhista.
todos com seus direitos trabalhistas. Então, muito desses modelos de gestão que têm surgido é uma burlar os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Isso nós sabemos. Além de outras vantagens indevidas que esses modelos têm. Eu defendo que o que puder funcionar bem em termos de gestão direta funcione, ou seja, a própria estrutura do Estado administre bem. E você falar, o Estado administra mal, não é verdade. Tem muita coisa pública que o Estado administra diretamente que é muito bem administrado. Você pode ter administração indireta também? Pode. Esses consórcios públicos de saúde que eu citei, você fazer fundação pública e não de direito privado, mas fundação pública. Aqui no Ceará, foi realizado aqui, foi criado, isso na minha época nós estudamos, a fundação pública chamada FunSaúde. Essa FunSaúde, ela foi implantada recentemente para fazer gestão de hospitais públicos. Tá certo? Então, não é terceirização. O que muitas pessoas falam em terceirização são contratos realizados de gestão com organizações sociais. E aí existe realmente uma frouxidão em alguns estados no que concerne ao controle destes contratos. O controle destes contratos é que não são efetivos, porque até este modelo de contrato com a organização social, se a forma de contratar, se a forma de fiscalizar for realmente efetiva, ele funciona bem. Mas o que funciona mesmo, tá certo? É você fazer concurso público, é você contratar profissionais de carreira, é você fazer com que aquele profissional enfermeiro ele entre numa primeira instância de atividade e depois tenha um plano de cargo, carreiras e salários e vá ampliando o seu atendimento. Por que esses grandes hospitais públicos do Brasil são referência? Pelos catedráticos em todas as áreas que eles formam. É aquele médico, aquele enfermeiro que fez um concurso quando saiu da faculdade, quando fez sua especialização, ele entrou como servidor público e continuou crescendo dentro daquela instituição, dirigindo aquele setor, ampliando aquele setor. Então, os grandes hospitais fazem isso, as grandes instituições fazem isso. O que acontece no Brasil é que ficou esse avacalhamento de muitos modelos de gestão e aí as pessoas querendo ter vantagem em tudo. Né? Aí você citou o exemplo. Essas organizações sociais que existem no Rio de Janeiro é uma calamidade. Que existe em outros estados, toda a campanha agora mesmo, nesse período de pandemia, o quanto foi denunciado, inclusive o governador saiu, o governador do Rio, né, teve o seu impeachment exatamente por organizações sociais que contrataram para criar hospitais de campanha e não fizeram. Né? Foram contratados para ampliar leitos e comprar respirador e não fizeram. Né? Então, existe modelo de gestão, existem vários. Agora, você tem que fazer que esses modelos funcionem dentro de um arcabouço realmente jurídico e coordenado pelo gestor do SUS nos estados. Então, é bom dizer o seguinte, no Sistema Único de Saúde, nós temos o que chama comando único. O que é o comando único? Comando único é o seguinte, que cada instância de poder existe um responsável, um comando único pelo SUS. O ministro da Saúde é para mandar mais no SUS do que o presidente. Então, aquele negócio do Pazuello, manda quem pode, obedece que tem juízo, isso para o SUS não tem nenhum fundamento. Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. O gestor do SUS é o ministro da Saúde, ele deve comunicar ao presidente, olha, do jeito que você está mandando ou pedindo, não é possível fazer, porque a legislação SUS não permite que seja feito. Então, o presidente ou vai acatar ou vai substituir, tudo bem. O que não pode é o gestor realizar o que o presidente manda. Da mesma forma, nos estados, quem coordena o SUS nos estados é o secretário municipal de saúde, estadual de saúde, e nos municípios, o secretário municipal de saúde. Foi assim que o SUS foi criado, com responsabilidade de comando único em cada instância de poder, como também de controle social em cada instância de poder. Então, isso tem que ser retomado. Esse papel do Conselho Nacional de Saúde, o papel dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, isso tem que ser retomado de imediato no novo governo. Quer dizer, além de... É muita coisa, viu, Dália? A primeira coisa que tem que fazer é formar uma equipe competente, porque
poucas pessoas que estão no Ministério hoje, ocupando cargos de direção importantes, têm capacidade para continuar. Exatamente. Isso é uma realidade. Nós tivemos, inclusive, todo mundo viu o que nós tivemos lá, né? Inclusive daquela cearense, aquela doutora Mayra Pinheiro, o que deu na CPI, né? As pessoas que foram colocadas pelo Pazuello como secretário executivo, nós vimos a confusão que teve nas vacinas, as pessoas que coordenavam a campanha de vacinação totalmente despreparadas, o próprio Conitec, que era exatamente para dar o parecer, né? Se aquele kit precoce, de tratamento precoce, se aquele tinha fundamento, ficou desmoralizado, não deu. A própria Anvisa, no início, foi também pressionada, e a Anvisa teve um papel, talvez, dos órgãos do governo, né, na área da saúde, que teve um papel mais altivo, e foi depois de algum tempo, foi exatamente a Anvisa, tá certo? Que teve um papel importante na aprovação do uso emergencial das vacinas. Mas as outras instâncias foram totalmente... Então, o próximo presidente já tem que pensar logo depois da eleição em formar uma equipe, tá certo? De preferência com servidores públicos gestores, pessoas que entendam realmente de saúde pública, que possam ser colocadas no local certo para criar, refundar esse nosso sistema único de saúde. Esse vai ser um papel super importante. E determinar o prazo, o que é urgente, o que é emergência, o que é que deve ser feito, o que é que pode ser feito no ano que vem, o que é que já pode ser feito no começo do ano. O que é certo é o seguinte, são 4 anos de muito trabalho para reconstruir o que foi destruído. E mais 4 anos para avançar no que precisa ser avançado, né? Porque realmente a destruturação foi muito grande. Outra coisa importante, que você chegou a falar, com relação à iniciativa privada, é a desestruturação que estava sendo feito nesse complexo industrial da saúde. Né? Tudo que o Brasil fazia aqui, deixou de fazer. Exato. Nós passamos a importar tudo. Então, você vai fazer uma capacitação, não tem mais no Brasil, tem que importar. Você ia fazer uma vacina, não tem aquele IFA, não, tem que importar. Você vai produzir um medicamento, não tem. Mas por que não tem, se antes tinha? Essa atual falta de insumos que a gente está assistindo em vários, falta medicamentos simples, né, de pirona, está faltando. Isso também é consequência dessa desestruturação? Também consequência dessa desestruturação, ou seja, ou venderam tudo ou deixaram de investir. Nós temos que retomar investimentos pesados na Fiocruz. Nós temos que fazer com que Biomanguinhos avance, que as unidades que são regionais da Fiocruz, como é o caso da unidade do Ceará, passem ainda a produzir mais. A Fiocruz também foi outro grande exemplo. 2 estruturas tiveram destaque, eu digo 3 tiveram destaque. Uma não é do governo federal, mas é do governo de São Paulo, e você disse que foi o Butantan, apesar de todo o trabalho contra lá também, né? Mas o Butantan teve um papel importante. A Fiocruz, outro grande papel, e a Anvisa, né? Teve outro papel também importante. Nós temos que retomar esse complexo industrial de saúde, nós temos que fazer com que o que foi fechado retorne, aquelas indústrias que saíram retornem, nós temos que ter investimentos, temos que trazer empresas para cá, para produzir vacinas. Nós não vamos ficar nessa pandemia só, Daiane, eu estou dizendo aqui para você, infelizmente, o que eu falei durante a pandemia, dando entrevista para você e para o Rodrigo, no Boa Noite, no início da pandemia, tudo aconteceu, nós vamos ter uma segunda onda, nós vamos ter uma terceira onda, nós vamos ter, eu vou dizer, nós vamos ter outras pandemias. Agora, nós não estamos livres da pandemia da Covid-19, não estamos. Tem uma variante que está pegando pessoas vacinadas, embora mais leve. A sorte é que as pessoas tomaram suas 2 doses, 3 doses, ou 4. Por isso que a Anvisa ela teve uma postura também correta em aprovar a vacinação das crianças. E eu faço um apelo, você tem uma criança de 3 anos para mais, leve para vacinar. Meu netinho foi ontem, o Luca foi ontem, 3 anos e 2 meses, a minha filha levou, já ganhou um cartazinho aqui, dizendo que de coragem, porque levou a agulhada lá contra a Covid. Então, é fundamental que isso... Agora, esse complexo industrial da saúde, é fundamental que seja retomado os investimentos, é fundamental que ele seja ampliado para que
futuramente, outra pandemia, outra necessidade, não se fique na mão realmente das empresas multinacionais, botando o preço que quer, como foi o caso da venda de respirador, que respirador era um preço, e de uma hora para outra, aquele preço subiu 10, 20 vezes, e as pessoas morrendo por falta da utilização de um respirador, falta de oxigênio, como aconteceu, principalmente em Manaus, e em outras cidades também, tudo por falta de investimento. Você passa um ano sem investir, tá certo? Uma empresa dessa que trabalha com insumos de alta complexidade, um ano sem investir, é como se você tivesse deixado de utilizar, de empregá-lo em 20 anos, porque você fica totalmente defasado, você fica totalmente sem a menor condição de estruturar rapidamente. Então, esse também é outro exemplo. Complexo industrial da saúde tem que ser retomado. Importantíssimo aqui a fala do Dr. Arruda Bastos, conversando aqui com a gente sobre saúde neste processo de eleição. Vou reforçando aqui o convite para você dar o seu like na nossa transmissão, agradecendo aqui os comentários. A gente é um programa gravado, mas eu agradeço aqui os comentários. A gente depois, no decorrer aí do dia, a gente vai tentando acompanhar. Se tiver alguma dúvida, a gente depois tira aqui com o Dr. Arruda. Doutor Arruda, esse caminhar de desmonte, uma das coisas que foi o primeiro alvo, um dos primeiros alvos aí, desde o governo Temer, foi o programa Mais Médicos. Primeiro foi se reduzindo, depois no governo do presidente Jair Bolsonaro, isso foi praticamente desfacelado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O senhor é médico, é professor, né, de medicina, tratando sobre saúde com outros estudantes. Qual foi a importância do Mais Médicos para um Brasil, um país continental como o nosso, com tantos rincões que precisam de ter um médico, às vezes, para fazer o atendimento inicial, o tratamento preventivo, né, o cuidado preventivo, mas também o emergencial, da urgência ali do dia a dia das pequenas cidades, que às vezes tem que se deslocar horas para chegar a um hospital. Qual a importância de ter um médico nessas localidades? E a gente tem um déficit mesmo, ou há uma concentração muito grande da classe médica em grandes centros urbanos e acaba dando esse vácuo, esse branco, né, em regiões do país? Daiane, eu vou responder com muito conhecimento de causa, porque quando eu era vice-presidente do CONAS, eu fui escolhido para ser representante do CONAS no Ministério da Saúde, na época com o ministro Alexandre Padilha, na implantação dos Mais Médicos aqui no Brasil. Recebi muitos médicos deste programa, tanto aqui no Ceará como em outros estados. Fiz palestra, inclusive uma palestra de acolhimento que foi divulgada com muita ênfase no Brasil, foi aquele ato de xenofobia, aquele ato que aconteceu aqui no Ceará, inclusive capitaneada por essa senhora, que até pouco tempo coordenava um setor importante do Ministério da Saúde, contra os médicos negros, contra os médicos cubanos, mandando voltar para a senzala e etc. Toda aquela absurda, que ele foi em 2013, que ele foi mais ou menos no meio do ano de 2013. E eu participei de todo esse levantamento, de toda essa discussão do Mais Médicos. Fundamental o programa Mais Médicos. O que faltou foi comunicação, que é outra área importante, Daiana. Nós temos que ter comunicação na área da saúde. Nós não temos isso no SUS. É uma grande falha. Você falou que eu tenho assim, esse conhecimento de comunicação, e eu fui, inclusive, me formar nessa área, tá certo? Eu sou radialista, sou publicitário, né? Sou produtor de programa de rádio e de televisão para poder me comunicar também. Na minha época como secretário, eu ampliei muito essa comunicação do Estado, comunicação pública da área da saúde. Tem que ser ampliado. Então, o que faltou foi a comunicação na época. Nós tínhamos uma demanda dos municípios, uma demanda antiga da Confederação dos Municípios do Brasil, que esses municípios não conseguiam completar as suas equipes do Programa de Saúde da Família com médicos. Você tinha uma equipe que tinha um enfermeiro, que tinha o nível médio, técnico, auxiliar de enfermagem, você tinha um agente comunitário de saúde, mas você não tinha um médico, então você tinha uma equipe que não era equipe, porque ela não era completa. E o Ministério da Saúde, inclusive, não repassa o recurso para equipes incompletas. Então, existia uma demanda. O problema é que, na época do golpe, até essa confederação e até os prefeitos também foram traidores, eu digo, na época, porque eles solicitaram isso, mas depois que começou o golpe,
colocaram também como mais médicos sendo uma coisa contra os médicos brasileiros, contra a população, com fake news, que médicos que vinham do exterior não sabiam consultar as pessoas, eram médicos especialistas na atenção primária, né? Falam dos médicos cubanos. Eu estive em Cuba várias vezes durante a minha gestão como secretário, representando, inclusive, o Ministério da Saúde, representando o governo do Estado. A atenção básica em Cuba, os profissionais da atenção básica são valorizados no mundo todo, são profissionais ultra especialistas na atenção básica de saúde. É outra coisa que o Ministério tem que retomar, é o financiamento para a atenção básica. A atenção básica é fundamental, é para resolver 80% dos problemas de saúde da nossa população. Até isso foi desestruturado do governo Temer para cá. Então, mais médicos. Hoje, um pouco menos de necessidade de trazer médicos do exterior, mas não dificultar médicos formados no exterior que queiram vir para o Brasil e agora fazer o seu revalida e trabalhar no governo brasileiro. O que é certo é que com o presidente Lula e com a presidente Dilma se ampliou bastante a formação de profissionais de saúde, principalmente de profissionais médicos. Então eu digo que hoje essa deficiência de médicos é muito menor do que em 2012, 2011, há 10 anos atrás, porque médicos se formam em 6 anos. Durante esse período, muitos médicos foram formados no Brasil. Ainda existem locais de difícil acesso e remotos e que tem dificuldade de você levar o médico. Ainda existe aqui no Ceará, existem cidades que não têm equipes ainda totalmente completas, mas não da mesma forma de 10 anos atrás. Nós precisamos criar, e não esse programa que o Bolsonaro criou, Médicos pelo Brasil, ele acabou com o problema, o quanto de pessoas que morreram, de crianças que nasceram de mortalidade materna e infantil que aconteceu no Brasil, quando o governo Bolsonaro desestruturou o programa Mais Médicos de uma hora para outra, sem ter um programa que viesse a substituir. Então você tinha 13 mil profissionais, ou mais 13 mil profissionais, ocupando equipes fundamentais na assistência básica, no pré-natal, no tratamento da hipertensão, do diabetes, no acompanhamento da puericultura das crianças. Quantas crianças se tornaram desnutridas? Quantas crianças vieram a falecer de doenças infecciosas? Quantas mães faleceram? Quantas crianças faleceram logo ao nascer, mortalidade neonatal e mortalidade materna? E isso tem gráfico que mostra. Nós temos dados estatísticos que comprovam isso. Quantas cidades ficaram sem médicos e passaram praticamente mais de um ano sem ter médico por causa dessa desestruturação. O Ministério da Saúde tirou aquela quantidade toda de médicos do programa Mais Médicos, criou um programa que não existe e agora botou 300 e poucos médicos, 400 e poucos médicos, quer dizer, uma insignificância. Então, tem que ser retomado um trabalho para que as equipes de saúde da família sejam novamente povoadas por médicos. Se não existe mais necessidade, e eu acho que não tem esse apelo todo de trazer médico do exterior, porque nós formamos muitos aqui, é que os médicos formados aqui, muitos sejam formados em atenção básica de saúde, sejam formados por programa de saúde da família. Essa área da formação de especialistas, essa área da formação médica, é uma outra coisa que tem que ser reestruturada, porque foi totalmente desestruturada. No governo Lula e no governo Dilma, foi colocado o seguinte: vamos formar médicos para o SUS, e não para a iniciativa privada ou para o mercado. Nós temos que formar médico para o SUS. Então, aqui mesmo no Ceará, eu tive uma luta grande com cooperativas de especialidades, porque eu ampliei vagas para especialidades básicas, especialidades que o SUS necessitava, e não agradei, mas não me arrependo até hoje. Nós tínhamos que ampliar residência para os profissionais de saúde daquelas especialidades básicas, pediatria, ginecologia, crescer o número de anestesistas, tá certo? E deixar as outras especialidades dentro de um critério normal de formação. O que existia é o seguinte: você formava um grande número de cirurgiões plásticos e não formava ginecologista e obstetra. Você formava um grande número de médicos, vamos dizer, otorrinos, e não formava o médico da atenção básica, o clínico geral, o médico sanitarista. Então, isso também tem que ser retomado. O SUS tem pilares importantes. Eu citei o pilar
do financiamento, esse tem que acabar com a emenda constitucional 29, tem que financiar a saúde o justo. Você tem que criar recursos humanos para o SUS, dentro de um programa de preferência, de contrato, com um vínculo único, para funcionários que façam carreira no Sistema Único de Saúde. E você tem que ampliar o controle social do SUS e ampliar exatamente o complexo industrial da saúde. E não esquecer das demandas que são urgentes, que eu citei, em termos de pós-Covid, em termos de doenças que foram represadas à sua atenção. Isso aí tem que ser retomado. Vamos ampliar as UPAs, que estão... E provaram as UPAs, a unidade de pronto atendimento, que não existiam. É bom falar o seguinte, Daiane, eu sei que tem muitas pessoas que não acompanham a saúde pública. Vamos só falar do governo Lula para cá, o que foi criado, e foi na minha época, e até hoje eu estou na gestão, porque, como eu falei, eu trabalho em vários municípios e vários estados, dou consultoria, levo a minha experiência e tudo mais. O SAMU surgiu do governo Lula para cá. Não existia SAMU. Aqui mesmo no Ceará só tinha SAMU em Fortaleza. Hoje nós temos SAMU nos 184 municípios do Ceará. Unidade de pronto atendimento não tinha. Se você levasse uma topada, quebrasse uma unha, levasse uma quedinha, fosse precisar levar um pontinho ou dois, você tinha que ir para o hospital. Você tinha que concorrer nas filas dos grandes hospitais, com aquele paciente que teve AVC e outra coisa mais. Vieram as UPAs, tá certo? Veio para a atenção básica, veio os NASFs, o núcleo de atendimento um pouco mais avançado do que o Saúde da Família. Isso foi tudo desfinanciado. Aqui no Ceará não veio mais ambulância praticamente nenhuma para recompor a frota. Se o governo do estado ou os governos dos estados não avançam nisso, não tem recurso para você avançar no SAMU, não tem recurso para você avançar e financiar as UPAs, não tem recurso para o núcleo de atenção à saúde da família, não tem recurso para ampliar as equipes de saúde da família, que a população cresce, precisa você fazer uma regionalização, precisa criar equipes proporcionais à população, tá certo? Então, não existe. Os hospitais de alta complexidade que foram criados também, os hospitais de escola, os hospitais de ensino, as universidades novas. Aqui no Ceará, quando eu terminei minha faculdade, se formavam 80 alunos médicos por ano, porque só tinha a Universidade Federal do Ceará. O Estado construiu a Universidade Estadual do Ceará Pública. O governo Lula construiu a Unilab, aqui na região perto de Fortaleza, 60 quilômetros daqui de Fortaleza, uma outra universidade, e criou universidades em todo o Brasil. Essa Unilab agora, com o curso de medicina, também universidade pública, porque tem crescido muito o número de faculdades e universidades, centros universitários privados, mas nós temos que fazer também o crescimento das vagas públicas, porque não é todo mundo que pode pagar uma universidade privada, mesmo com o avanço, e aí tem que ser retomado também, o ProUni, o SISU, essas bolsas, isso tem que ser retomado também, esse financiamento para formar, e aí a área de educação também é fundamental, e eu como professor e mestre nessa área também digo que a saúde não vai sair só sem educação junta. Nós temos que juntar aqui duas coisas importantes que nós temos que juntar. É o Sérgio Aroca com o Paulo Freire. Nós temos que juntar o Sérgio Aroca com o Paulo Freire, tá certo? Porque a educação é libertadora também. E a educação é importante na saúde. A educação e saúde é outra coisa que tem que andar junto, que o governo tem que ter muita preocupação, Daiane. Muito, muito mesmo. Importantes os alertas feitos aqui. A gente vai chamar o Dr. Arruda Bastos aqui novamente para conversar. Ele dá uma aula aqui sobre saúde, sobre gestão de saúde. Apontou aqui por diversas vezes os caminhos, né? Qual é o caminho que deve ser dado aqui no primeiro passo ali da gestão de 2023, que esperamos que seja do ex-presidente Lula, com a sua candidatura, a sua chapa hoje oficializada aqui nessa semana. Acho que esse é o caminho. Eu não posso deixar de falar sobre a Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, e que colaborou grandemente aqui com o 247, em diversas situações da pandemia que a gente precisava de luz para entender e auxiliar, informar toda a nossa comunidade, as pessoas que assistem o 247, tanto o Dr. Arruda Bastos quanto tantos outros médicos dessa associação passaram por aqui nos ajudando, então faço aqui também esse agradecimento
de público, é sempre importante fazer esse agradecimento, porque é uma disponibilidade, é um tempo que ele nos dá aqui, das suas atividades, e é um compromisso com a saúde, com o povo, que tanto os médicos e médicas da associação dedicam a nós. Então, queria finalizar nossa entrevista aqui, doutora Arruda, falando justamente da importância de médicos e médicas nesse período da pandemia, onde havia um negacionismo da ciência e um negacionismo da medicina, né? Que já vinha percorrendo aí um caminho, como o senhor apontou, bem longo nesse período. A gente tem uma elitização da saúde por parte de certos setores que acham que parte da população não pode ter acesso a esse serviço, ou parte da população não pode prestar esse serviço à população, não pode ser médico, não pode ser doutor, né? A gente pega umas fotos de 5, 6 universidades no país, se a gente olhar bem, o perfil é sempre o mesmo. E nos últimos anos, a gente tem assistido uma mudança desse perfil, médicos e médicas de diversos rincões do Brasil, a partir das universidades federais, que foram construídas também aí no Nordeste, inclusive, fortemente aí no Nordeste, mudaram o perfil, e isso ajuda o país, porque são pessoas com pensamento, com uma vivência, que vai fazer com que a gente possa trazer mudanças necessárias. Queria que você falasse um pouco sobre isso e da importância da associação neste período também. Grande importância o que você citou, né? Nós tínhamos realmente uma medicina, temos ainda medicina muito elitizada, pessoas que sempre viveram na capital, com todo conforto, por isso que não iam para o programa de saúde da família, a maioria deles. Claro que reclamavam também de falta de estrutura, cabe ao governo melhorar a estrutura dos municípios, mas isso só não é desculpa, nós temos que povoar todos os recantos do Brasil com profissionais de saúde. A pandemia serviu exatamente para... Eu acredito que nós tivemos uma humanização da saúde. Nós tivemos uma humanização da saúde. Quando nós pegamos aqueles médicos, muitos recém-formados, e aí eu tenho que, nesse momentinho, dizer o que os profissionais de saúde, não só médicos, né? O que os enfermeiros, o que os fisioterapeutas, o que os farmacêuticos, os nutricionistas, o que os técnicos, o que os motoristas, o que esses profissionais de saúde fizeram, os trabalhadores do setor administrativo dos hospitais, a dureza que foi você trabalhar num período desse, muitos inclusive com familiares doentes, muitos faleceram nesses quase 700 mil mortes, tem muitos profissionais da área de saúde de todos os níveis. Então nós tivemos, apesar de tudo, essa humanização, e é importante que isso seja continuado. A nossa entidade, ela tem a pauta que é a defesa da democracia, ou seja, ela defende a reconstrução do SUS, ela defende a vida e a democracia juntos. Sem democracia, não tem defesa do SUS. Sem democracia, não reconstruímos o SUS. Então, é fundamental que esse trabalho seja feito. E eu falo da nossa entidade, a nossa associação, que tem crescido muito. Nós tivemos muita dificuldade na pandemia para regularizar novos filiados, mas agora, finalmente, com a pandemia um pouco menor, nós conseguimos já ampliar bastante os núcleos da nossa entidade em todo o Brasil. Devemos agora realizar o nosso segundo congresso, o Congresso da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. É bom dizer, médicas e médicos pela democracia. Nós atualmente temos mais médicas do que médicos na nossa entidade. Aliás, nas unidades de saúde também, nas universidades também. Nós temos mais médicas do que médicos pela democracia. Mas nós trabalhamos juntos, irmanados com as outras entidades, com a rede de médicos populares, com o coletivo Rebento, que existe aqui no nosso estado, com outros coletivos, tá certo? Com outras entidades, com a FEBRASCO, com as associações, com a própria Associação Médica Brasileira, que tinha uma visão negacionista e que, graças a um trabalho feito também por nossas entidades, a eleição última que aconteceu foi renovada a diretoria da Associação Médica Brasileira. O que nós temos ainda que mudar é o Conselho Federal de Medicina. Você lembra de entrevista que eu dei para você, dizendo que o Conselho Federal de Medicina, quando nós falamos em genocídio do Bolsonaro, nós falamos também que o Conselho Federal de Medicina também tinha participação. Por quê? Porque defendia tratamento precoce onde não existia tratamento de uso de cloroquina e outros medicamentos já totalmente descartados pelos trabalhos realizados pelo mundo afora. E o Conselho Federal de Medicina continuava a dar respaldo a estas medidas.
Todos viram durante a CPI da pandemia o caos que aconteceu em hospitais de São Paulo, em outros hospitais, com relação a essa discussão. Então, é importante que seja retomado esse papel das entidades, dos profissionais de saúde, de todos os níveis, que os profissionais defendam a democracia, defendam o SUS e defendam a vida em todas as suas instâncias. Então, esse papel, agora do próximo governo, vai ser de enorme destaque e nós aguardamos ansiosos que os novos gestores abram também seus conselhos para representantes dessas entidades que durante todo esse período lutaram a favor realmente da democracia e da vida, colocando muitos deles sua situação financeira, colocando muitos deles seu conforto domiciliar, ou até mesmo hoje, com tanta violência, a exposição a fake news e até mesmo crimes e assassinatos, como aconteceu recentemente no Espírito Santo, no Paraná. Exatamente. Doutora Arruda Bastos, conversei aqui com a doutora Arruda Bastos, como eu destaquei aqui, da Associação de Médicos e Médicas e Médicos pela Democracia, como ele enfatizou também bastante aqui. Ele é oncologista, sanitarista, é gestor em saúde, professor universitário, mestre em educação na saúde, foi secretário de saúde do estado do Ceará, presidente do Conselho Estadual de Saúde também do Ceará e vice-presidente do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e como eu destaquei aqui também no começo, fundador da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia. Doutora Arruda, sempre muito obrigada pela sua participação, convido para voltar, porque esse assunto não termina aqui, é de uma imensidão de temas e questões, temos a questão dos leitos, a questão dos insumos que a gente pode explorar mais, a questão da vacinação, a gente fez aqui um abre para a gente fazer um detalhamento aí nos próximos programas. Muito obrigada pela sua participação, agradeço aqui a participação de todos que participaram comentando, dando o seu like aqui, reforçando os seus pedidos. Continue na nossa programação. A gente volta sábado que vem com mais um programa Eleições. Obrigada, bom dia para vocês, bom final de semana.